como eu vi aqui Josias, comentarista, é tudo uma polêmica. Nós vivemos num momento que, por exemplo, se perguntar hoje, a gente tem, no mínimo, 45 medidas provisórias do governo. E a gente tem um problema muito grave, que a gente aprova, ele veta, a gente derruba o veto, como é o caso das pessoas com deficiência. Quando a gente aprovou a renda per capita, ela apareceu com a medida provisória, mesmo a gente tendo derrubado o veto, e agora vem com essa PEC 23, que bota polêmica nisso. A senhora vai votar senadora contra, pelo jeito. A senhora vai votar contra a PEC, né? Com certeza. Eu tenho pouco tempo de parlamento, eu fui deputada federal e agora vai fazer 3 anos de Senado. E eu já vi mudar a Constituição nesse período, como mudar para tirar os recursos, eu nada contra, eu acho que tem que ter ajuste fiscal. Mas, por exemplo, eu votei contra esse teto os gastos primários. Eu sou médica de formação da universidade. Como dizer ao povo brasileiro que já morria de morte evitável, porque eu sempre trabalhei no serviço público e sei que muita gente morre porque o SUS é subfinanciado, isso não é desse governo agora, e dizer que continue morrendo por 20 anos, José. Porque o que foi dito naquela PEC do teto, votando na Constituição, que durante 20 anos não vai aumentar os recursos da saúde, da educação, da assistência social, na verdade, o que foi dito ao povo brasileiro e colocado na Constituição foi isso. Agora, senadora, tem um movimento que já está ocorrendo, porque o governo, sabendo que há uma resistência maior a essa PEC dos precatórios no Senado, constrói o discurso segundo o qual o Senado está travando a fonte de financiamento para um novo Bolsa Família de R$400 e tal. Como sair dessa armadilha? Desativando o que há de ruim nessa PEC e, ao mesmo tempo, viabilizando o financiamento desse novo Bolsa Família. Inclusive, esse Bolsa Família, nós não entendemos, a maioria dos senadores, por que acabar com um programa de 18 anos, mesmo ele poderia, no próprio Bolsa Família, aumentar os valores do Bolsa Família. E uma maneira de ele botar um auxílio, uma renda Brasil, como eles chamam agora, mas uma renda Brasil que tem prazo. Em 22 de dezembro, acaba com essa PEC. E o Bolsa Família nunca teve prazo, porque é um programa que se dispõe a corrigir erros ou tirar pessoas da extrema pobreza, vulnerabilidade, sem prazo, né? E dizer o seguinte, aí ele, como sempre, vocês que são, Josias, todos são analistas políticos, ele sempre associa essas medidas provisórias, a PEC, a algo que chama a atenção da população. Quem votar contra é porque está votando contra o Auxílio Brasil. Mas no Senado, a prova que está muito polêmico é que tem esses 3 PEC alternativas, né? Que eles consideram, por exemplo, o calote, como eu vinha dizendo, eu já vi mudar a Constituição ou emendar a Constituição para muita coisa, agora para passar calote, Josias. Pode ser que tenha acontecido, mas nesse meu período eu vi mudar a Constituição para destruir as aposentadorias especiais. O Brasil não está vendo isso, mas o Brasil não tem mais aposentadorias especiais. Aquelas que a própria ciência mostra. Por exemplo, eu vou citar aqui o exemplo dos mineiros. A ciência mostra que o mineiro ele só suporta o subsolo para sair com o pulmão há 15 anos, mas isso acabou, né? Todo mundo. Aí dou outro exemplo, os cientistas que ficam dentro de laboratórios com suas equipes, horas seguidas, lidando com vírus, com virulência grande, com bactérias, para descobrir um novo antibiótico, uma nova vacina, e esse povo, no mundo todo, tem uma aposentadoria especial devido à periculosidade da sua atividade, né? Isso não tem no Brasil. Na verdade, a reforma da Previdência
e ficar de fazer uma lei complementar, e até hoje isso foi esquecido. Senadora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que estava em viagem, inclusive, deu a entender que a PEC deve passar lá no Senado, está em negociação. Vamos até ouvir o que disse o presidente do Senado. Com o espaço fiscal necessário, não para emendas parlamentares, porque isso não é verdade. Um espaço fiscal para se inserir um programa social sustentável, com um valor atualizado, que possa permitir poder de compra mínimo à população brasileira, porque o feijão não está mais no mesmo preço, o arroz não está mais no mesmo preço, a conta de energia está mais alta, a gasolina está a R$ 7 reais. Então, é preciso atualizar o poder de compra do brasileiro e o governo não faz favor nenhum com isso. É a sua obrigação de atualizar o ticket médio de R$ 189 para, no mínimo, R$ 400, para que se dê a garantia necessária para o cidadão. Repito, isso não é a favor, isso é a obrigação de atualização do poder de compra. Então, ele está um pouco, ele já falou outras coisas, agora ele deu a entender que é importante o Auxílio Brasil, mas que não é possível furar o teto de gastos. Como é que está essa negociação no Senado e como é que tem sido o papel do presidente do Senado a conseguir essa aprovação que o governo vem pressionando muito, como pressionou a Câmara também, senadora? Não é a prova que o Senado, isso não vai ser tão fácil, vai ter negociações, é que, como eu disse, já tem 3 alternativas, que são as PEC de Alessandro, de Zé Aníbal e do Oriovisto. Então, não é tão simples assim, porque por isso que eu queria parabenizar, assim, eu costumo dizer, na bancada feminina, que quem mais empodera o povo brasileiro é conhecimento. E isso, a mídia tem um papel fundamental, mostrar à população, até porque a questão dos 400 ele já voltou atrás, ele disse que pode ser que no próximo ano. E os gastos é eleitoreiro, gente. Eleitoreiro e o furo do teto de gastos, que se fosse só isso, aí tem nessas propostas de PEC que já tem lá, hoje é tanto que o relator, que é o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, já está sentado com isso aí. Não vai ser tão simples como foi, porque na própria Câmara, o que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, eles, quando chegaram no plenário, apresentaram. Hoje, por exemplo, a gente sabe que na PEC, quanto mais a gente lê, mais a gente vê, já tem para negociar dívidas dos municípios, que o governo quer ficar com parte desses precatórios, que tem gente até que já morreu, levou anos para conseguir na alta instância judiciária desse país, e agora que estava tudo previsto para pagar esse ano, o presidente da República muda a Constituição, quer dizer, quem muda, ele propõe, mas o Congresso muda a Constituição para passar um calote, e minha área não é a jurídica, mas eu tenho certeza com que eu conversei que tem como fazer isso sem ser, porque, na verdade, ele quer ficar com esses 50 bilhões aí, né? No ano de campanha eleitoral, e já tem gente dizendo que vai aumentar o salário da segurança dos policiais. Eu não sei isso aí que eu não vi, mas sei que não vai ser tão simples. O governo vai ter que negociar. No Senado, eu sinto que não é tão simples. Sim. Essa sentada do relator, do governo, com os senadores sobre essas propostas alternativas, se viu para saber que aquele texto, e é o seguinte, se não for ipsilitri, como a gente diz, o texto, não mudar o texto da Câmara, que eu acho que muda, aí volta para a Câmara. Volta para a Câmara. Agora, eu queria lembrar que quando, por exemplo, quinta-feira, a gente reuniu o Congresso e aprovou um crédito, um PLN suplementar, de mais de 9 bilhões, justamente para o governo pagar o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família, ou a Renda Brasil, agora começar dia 17. Nunca foi feito propostas do governo, eu queria mostrar que toda a vida que teve propostas do governo para cobrir essa parte assistencial, da saúde, da educação, a gente fica cobrando isso, o Congresso sempre aprova, gente.